Como é bom estarmos juntos outra vez. Como é bom poder recebê-lo aqui nessa casa. Nós nos alegramos muito pela sua vida. A sua vida é muito preciosa para cada um de nós. E como nós nos alegramos em poder receber você aqui nesse lugar. Amém? Eu tenho certeza de que o Senhor já tem ministrado ao seu coração aqui nessa manhã, mas também tenho certeza de que ainda há mais do Senhor a ser derramado sobre a sua vida. Você que crê, diga amém. Aleluia. Essa palavra que nós acabamos de declarar enquanto adorávamos, ela é uma palavra declarada pelo Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, nós cremos verdadeiramente que nada vai nos fazer parar. Você pode dizer amém? Mas verdade seja dita, existem momentos em que o desejo do nosso coração é parar. É ou não é verdade? Muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, e em momentos como esse, o inimigo de nossas almas, ele se aproveita para trazer sobre nós peso ainda maior, querendo nos fazer parar. Mas é fiel a palavra que diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Amém? E o Senhor disse acerca da sua vida e da minha vida, que as portas do inferno não prevaleceriam diante de nós. Você pode dizer aleluia? Portanto, nós cremos, irmãos, que nós iremos avançar. Amém? Nós iremos avançar. Rapidamente, quando cheguei aqui hoje, conversando um pouco com cada um dos amigos, eu pude perceber que essa é uma situação que muitos de nós temos experimentado. É um peso, às vezes um desejo pela desistência, um cansaço, né? E foi algo mais ou menos que eu pude experimentar nessa semana que se passou. Eu compartilhava com a própria igreja aqui na quarta-feira, que foi pela pura graça de Deus que eu estive aqui ministrando na quarta-feira, porque esse não era o desejo do meu coração, né? Eu não me sentia preparado para isso, eu não sentia forças em mim mesmo para poder estar aqui ministrando. E talvez você possa pensar assim, mas o que é de tão extraordinário que possa estar acontecendo? E eu posso dizer que não há nenhuma dificuldade ou problema aparente, mas de fato algo no mundo do espírito, um levante realmente do reino, né? No reino espiritual, que quis me paralisar. E a palavra então que nessa manhã eu quero compartilhar com você é uma palavra que, interessante, ela ministrou o meu coração depois do evento já passado. Porque pela graça de Deus eu fui plenamente assistido pelo Senhor, né, pelos irmãos que oraram por mim e que fortaleceram as minhas mãos, fortaleceram os meus pés. E graças a Deus eu estou me sentindo muito bem. Você pode se alegrar comigo dizendo amém? Aleluia. Mas essa palavra então, ela foi uma palavra que ela é fruto de uma experiência. Uma palavra que foi ministrada e que a partir daquilo que me foi ministrado, o Senhor começou a falar algo ao meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com você. E eu quero convidar você a abrir lá a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 30. Eu quero dizer para o nosso missionário Silvânio
E quando a igreja lá, o templo, estiver pronto, você já tem um ventilador de parede e 10 cadeiras. Amém? Já foi ofertado aqui nessa manhã. Amém? Louvado seja Deus. E nós cremos que o Senhor já providenciou tudo. Amém, Silvânia? Já providenciou tudo. Então, se você quer abençoar essa obra, no final você pode procurar ali Suelen, né? E apenas com uma única oferta, nesse valor de R$5, você vai estar talvez ainda saindo com uma cesta maravilhosa, né? Se a gente vender tudo, irmão, a gente até antecipa, porque ainda dá tempo do dia dos namorados, né? Amém? Êxodo capítulo 30, a partir do verso 34. A palavra diz assim, olha: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas ou aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, e será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. E quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Pai, nós agradecemos e bendizemos ao Senhor pela sua palavra e pedimos em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa manhã. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, então nós te pedimos que a tua palavra, Senhor, venha alcançar o nosso coração nessa manhã e que nós possamos responder a ela com fé, para a glória do teu nome. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Mais uma vez, diga amém. Aleluia. A palavra nos declara, irmãos, que há um incenso que ele é para o Senhor. Há um incenso que ele sobe diante da presença do Senhor e ele é aceito pelo Senhor. A palavra diz que esse incenso ou esse perfume, ele é um perfume agradável diante do Senhor. E essa é a fragrância que o Senhor quer encontrar em mim e em você. Ele quer encontrar em cada um de nós. Mas para que essa fragrância ela possa ser exalada em minha vida, ou a partir da minha vida e também da sua, é preciso nós considerarmos aquilo que a própria palavra do Senhor declara, para que então esse perfume possa chegar à sua presença. E ainda no livro de Êxodo, capítulo 30, o verso 1, a palavra diz assim, olha: o Senhor declarou a Moisés dizendo: farás um altar para queimar um incenso. Declare comigo, diga: farás um altar para queimar um incenso. Nós entendemos nas Escrituras que altar compreende um lugar de sacrifício, é um lugar de entrega. E homens de Deus são homens de altar. A palavra diz que Noé, ele edificou um altar e ofereceu sacrifícios ao sair da arca. A palavra também declara que os patriarcas edificaram altares e ofereceram sacrifícios ao longo da sua jornada. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, assim foi com Jacó. A Bíblia também nos ensina que Moisés, ele foi um homem de altar. No Monte Sinai, o Senhor ordenou que os israelitas edificassem um tabernáculo e no tabernáculo incluíssem 2 altares. Diga comigo, 2 altares. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 27 que o altar de bronze no átrio era para o sacrifício de animais. Isso também está em Êxodo 38, dos versos 1 a 7. E o altar de ouro no interior do tabernáculo
Esse era para a queima do incenso que subia à presença do Senhor. Então nós entendemos que na nossa jornada, esses dois altares necessariamente, eles precisam nos acompanhar. Nós somos aqueles que vamos sacrificar diante do Senhor, mas somos aqueles que também vamos sacrificar ao Senhor. Não sei se você consegue me compreender. Amém? Então a palavra diz que era necessário fazer um altar. E essa expressão farás aqui no texto, ela traz consigo a ideia de levar a cabo um propósito, o cumprimento de um propósito distinto. E o que se segue é que não é possível avançar sem a edificação desse altar. Então, se eu e você desejamos avançar, nós precisamos necessariamente comparecer diante do Senhor edificando esse altar. Agora é interessante que o Senhor não somente descreve como esse altar ele deveria ser edificado, como ele também descreve o que deveria ser oferecido, o sacrifício que deveria ser oferecido sobre esse altar. E é dito pelo Senhor a Moisés que há um tipo de incenso que deveria ser entregue ou oferecido exclusivamente a Ele. A palavra diz, irmãos, que esse incenso ele era santo para o Senhor. Ele era separado para o Senhor. E o Senhor listou os ingredientes dessa mistura para o uso do altar do incenso para o Senhor. E é interessante porque a palavra vai dizer lá no verso 38 de Êxodo 30 que fazer qualquer coisa diferente significaria fazer incenso estranho. E incenso estranho não é aceitável. Incenso estranho, ele não é agradável. Incenso estranho, ele não é tomado pelo Senhor. E a palavra ainda diz que o incenso estranho, ele resultaria em morte. Essa é uma sentença declarada pelo Senhor. Meus irmãos, o uso pessoal desse incenso, diz a palavra, que anularia e esvaziaria a condição do santo para o Senhor. O Senhor deixa muito claro na sua palavra que não é para vós outros, mas é para mim. Assim diz o Senhor. Você pode dizer amém? A Bíblia vai dizer para nós que Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, foram executados pelo Senhor por violarem esse mandamento. Eu queria que você observasse comigo, abra aí a sua Bíblia, lá em Levítico capítulo 10, os versos 1 e 2. Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Assim declara a sua palavra. Nós não sabemos ao certo a maneira ou o modo como eles violaram a prescrição da oferta do incenso. Mas uma coisa é certa, eles tomaram para si aquilo que era do Senhor. Então a palavra diz que o Senhor se voltou contra eles. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor não dá a sua glória a ninguém. Você pode dizer amém? Há algo que é simplesmente, que pertence unicamente a Deus. E a Bíblia diz então que Nadab e Abiú, eles foram culpados de violar as exigências do padrão absoluto de Deus. O Senhor assim estabeleceu, e isso é inviolável.
Não existe circunstância alguma que pode contrariar aquilo que o Senhor determinou. E sabe o que é interessante? Que os sacerdotes, eles haviam recebido repetidas e solenes advertências acerca do incenso santo para o Senhor. É santo para o Senhor. Mas ainda assim, eles resolveram no seu coração transgredir. E uma vez que transgrediram, eles foram penalizados com morte, declara a palavra do Senhor. E Moisés, ele descreve que esse incenso, ele era um perfume do qual ninguém poderia cheirar, irmãos. Ninguém. Porque ele era exclusivamente do Senhor. Está lá no verso 38. E as essências exigidas pelo Senhor foram estoraque, ônica e gálbano. Essas essências, elas tinham que ter o mesmo peso e a mesma medida. Foi o que o Senhor estabeleceu. E elas deveriam ser temperadas com sal, diz a palavra do Senhor. O sal, nós, como bem entendemos, é símbolo da preservação contra a corrupção. O Senhor, então, estava declarando que pureza e santidade era o que Ele estava exigindo dos seus sacerdotes. E isso deveria ser plenamente preservado. E não haveria razão para se abrir qualquer precedente. Era santo para o Senhor, declara a sua palavra. Existem coisas que só pertencem ao Senhor. E Ele não dá a ninguém. A Ele pertence a honra, a Ele pertence a glória, a Ele pertence todo o louvor, amém? E nós não podemos querer tomar isso para nós. Porque a palavra do Senhor diz que essas são coisas pertencentes ao Senhor. Nós observamos que aquilo que é de Deus, o homem não pode tocar. Isso é algo que precisa ficar plenamente compreendido por nós. Aquilo que é de Deus, o homem não pode tocar. É interessante porque nós observamos, por exemplo, o Senhor liberando Israel para tomar os despojos dos povos inimigos na medida em que eles avançavam na busca da terra prometida. Até que diz a palavra que quando eles chegam a Jericó, o Senhor declara: não tomem nada. Parece que o Senhor estava contrariando a palavra que Ele mesmo havia declarado. Mas por qual razão em Jericó o Senhor dá essa sentença? Porque, querido, Jericó era a primeira cidade da terra prometida. E tudo que é primeiro deve ser do Senhor, amém? Então o Senhor disse: de Jericó é meu. Vocês não devem tomar absolutamente nada. E você conhece bem a história, não é verdade? O pecado de Acã. Ele tomou aquilo que era do Senhor. Ele levou para sua tenda, ele escondeu. E isso trouxe morte sobre ele e sobre toda a sua casa. Simplesmente porque aquilo era do Senhor. E o que é do Senhor, o Senhor não dá a ninguém. O primeiro sempre será do Senhor. Amém? Então disse o Senhor a Moisés: toma substâncias aromáticas, substâncias odoríferas, toma o estoraque, a ônica e o gálbano, e prepara para mim um incenso santo. Cada uma dessas substâncias revela e transmite algo grandioso da parte de Deus para as nossas vidas. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. A primeira essência, o estoraque, ela fala sobre espontaneidade. Diga comigo assim: espontaneidade. O estoraque, irmãos, é um arbusto de origem asiática. As suas folhas, elas têm 5 pontas. E elas gotejam freneticamente pelas suas 5 pontas um aroma maravilhoso.
sem inserção de qualquer objeto cortante. Isso é natural, isso é espontâneo. Ela está sempre a gotejar, e o seu gotejar, ele é um aroma maravilhoso. Então, espontaneidade é a qualidade do que não é provocado nem forçado. E é esse o tipo de incenso que o Senhor quer encontrar na minha vida e na sua. O Senhor deseja espontaneidade. Nós nada devemos fazer por obrigação, nós nada devemos fazer pelo peso da responsabilidade, mas nós devemos fazer espontaneamente. Deve ser algo extremamente natural de cada um de nós, é aquilo que procede voluntariamente. O Senhor quer encontrar esse tipo de perfume nas nossas vidas, amém? Ele anseia pela fragrância da espontaneidade em cada um de nós. Assim como é natural ao estoraque derramar a sua fragrância na terra, deve ser natural nós derramarmos para o Senhor uma entrega espontânea. Contudo, nem sempre vai haver essa predisposição no nosso coração. Haverá momentos em que nós seremos sobressaltados. Haverá momentos em que essa espontaneidade ela parecerá forçada. Mas a palavra fala sobre um aroma que sobe. E todo aroma preparado é um aroma que ele é preparado em sacrifício. Então a palavra do Senhor nos faz entender que, ainda que seja necessário um sacrifício, esse sacrifício ele deve ser envolvido por uma entrega voluntária. O Senhor ele quer encontrar isso em nós. Amados, nem sempre nós estamos com a predisposição para adorar. Muitas vezes nós vamos querer até nos esconder, nos isolar. Mas a palavra nos ensina que há um tipo de perfume que sobe à presença do Senhor e que Ele toma para si, que é esse aroma que goteja na terra. Ou seja, o Senhor está dizendo: olha, filho, ainda que não haja essa predisposição no teu coração para mim, esse aroma, ele deve subir. E ele é digno, amém? Ele é digno de que nós possamos assim oferecer a Ele. Ainda que muitas vezes possa ser sacrificial, mas não é por obrigação. Ainda que seja sacrificial, mas não é forçado, é por puro amor. É porque nós o amamos, amém? Porque nós o amamos, nós devemos exalar o bom perfume. Agora, esse perfume, ele é santo para o Senhor. Entenda uma coisa, não tem a ver com trabalho para o Senhor. Não se trata de fazer para Deus. Esse é o tipo de perfume que é exalado quando nós nos encontramos na sua presença. É na intimidade. Sabe, é quando nós estamos diante dele. Incenso na Bíblia fala sobre oração, e oração fala sobre intimidade. Perceba, a Bíblia vai dizer para nós que Daniel orava 3 vezes ao dia, de forma espontânea, irmãos. 3 vezes ao dia ele abria a janela do seu quarto para Jerusalém, e ele orava ao Senhor. Isso aqui revela uma comunhão com Deus. Ele era espontâneo em comparecer diante da presença do Senhor. Então, quando o Senhor declara que exige a estoraque no seu incenso, Ele está declarando que é primeiro para Ele que nós devemos cheirar. Amém? E o que acontece é que, sim, nós somos o bom perfume de Cristo para as nações. Amém? Mas isso nada mais é ou deve ser do que uma consequência de primeiro nós exalarmos para o Senhor. Porque se nós não formos aceitos por Ele, tampouco nós seremos aceitos pelos homens. Então nós devemos
exalar para o Senhor. Esse cheiro é para o Senhor e não para nós mesmos. E sabe o que é que acontece? É que muitas das nossas frustrações são uma consequência porque nós queremos exalar de nós para nós mesmos. Porque nós queremos que as pessoas sintam o nosso cheiro. Nós queremos que as pessoas vejam as nossas boas obras. Nós queremos que as pessoas vejam a nossa glória. Entendamos que se nós não formos plenamente realizados em Deus, nada nessa terra nos realizará, irmãos. Ainda que nós possamos conquistar todas as coisas, elas não serão suficientes para trazer satisfação ao nosso coração. Porque existe um tipo de incenso que ele é primeiro para o Senhor e somente para o Senhor. E a Bíblia diz assim, olha, quem fizer desse cheiro fragrância para si será eliminado do povo. É para mim, diz o Senhor. Meus amados irmãos, essas 5 pontas do estoraque, elas remetem aos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você pode dizer amém? Agora entenda algo: o Senhor não dá igrejas para pastores. E muitas vezes é aqui que nós sucumbimos. Porque por alguma razão nos foi ensinado ou aprendemos que Deus dá igreja para pastores, mas a palavra diz que Ele dá pastores para as igrejas. Eis que vos darei pastores, declara a palavra do Senhor. Então esses pastores, eles são espontâneos em dar para o Senhor o que é seu. Então quando nós queremos nos satisfazer no ministério, sem antes nos satisfazermos no Senhor, vai dar errado, irmãos. Porque por alguma razão nós vamos entender que as coisas, elas não estão acontecendo conforme nós desejamos. E até é natural que assim seja, porque nós não podemos entrar num estado de comodismo, amém? Nós devemos sim querer sempre avançar, galgar coisas cada vez maiores para a glória de Deus. Mas quando a palavra diz, eis que vos darei pastores segundo o meu coração, é que a nossa satisfação, ela está no Senhor. Ela está plenamente no Senhor. E se assim for, nós não vamos buscar honra e glória para nós. E se assim for, nós não vamos ficar com o nosso coração inquieto, porque o nosso irmão tem a glória e a honra que nós desejaríamos ter. Não é assim que acontece? Então a palavra diz que nós devemos verdadeiramente, irmãos, separar esse altar para o Senhor, esse incenso para o Senhor. Nós devemos ser plenamente satisfeitos no Senhor. Diz o texto sagrado que a parte do incenso que era preparado parte dele deveria ser reduzido a pó, e ele deveria ser colocado diante do testemunho na tenda da congregação. Há uma versão que diz que ele seria colocado ao chão para que ele pudesse ser pisado. E é interessante essa expressão, porque ela nos faz entender algo muito precioso. Porque olha, aquilo que nós muitas vezes almejamos tanto, aquilo que nós desejamos tanto, aquilo que às vezes até vislumbramos na vida do outro, a palavra diz, deve ser reduzido a pó, deve ser colocado sobre o chão, e sobre ele você deve pisar, declara a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo, não é isso que deve encher o seu coração. Agora sabe o que é interessante? Que a palavra vai dizer assim, olha, nesse lugar eu vejo você. Irmãos, se nós entendermos isso, muitos dos nossos problemas vão acabar. O Senhor está dizendo assim, olha, o Senhor, vejo você. Você pode dizer amém? Ele está dizendo assim, olha, eu vejo as suas obras, eu sei quem você é.
Mas muitas vezes o que traz tristeza para o nosso coração é porque nós não estamos sendo vistos pelos homens. Mas o Senhor está dizendo: reduz isso a pó e pisa sobre ele, porque eu vejo as suas obras, porque eu vejo o seu trabalho. Amém? Eu vejo o seu trabalho, declara a palavra do Senhor. E ele diz assim: olha, que eu me avistarei contigo, eu virei ao seu encontro. Então as suas obras, elas nada mais são do que o seu testemunho. Amém? Mas a glória é minha, diz o Senhor. Então o que muitas vezes nos inquieta não é a falta do testemunho, mas é a ausência da glória. Mas o Senhor está dizendo: uma parte você reduz a pó e você pisa sobre ela, mas o incenso, a glória, a honra, o louvor, a visibilidade tem que apontar para mim, tem que ser arremetida para mim, declara a palavra do Senhor. Esse cheiro, irmãos, declara a palavra, pertence a mim, ninguém pode cheirar. Nós não podemos querer cheirar esse cheiro. Pertence ao Senhor. Sabe, nesses dias o Senhor ministrou ao meu coração, dizendo assim: dê toda a glória do seu ministério a mim. E é isso que eu e você precisamos fazer. Com você mantenha unicamente o testemunho, mas dê toda a glória para mim. Você não precisa de glória, você pode dizer amém? Aliás, você nem é digno de glória, irmão. A glória pertence ao Senhor. E nós aprendemos nas Escrituras que quando o vaso do perfume ele é quebrado, é então que o perfume ele exala o seu frescor. Então é exatamente aqui, é quando nós somos quebrados, que então o perfume ele deve exalar, a espontaneidade ela deve permanecer, ela deve perdurar, porque ele é digno, amém? Do aroma mais suave, mais cheiroso, diante da sua presença, mesmo quando não houver predisposição do meu coração, mas ele é digno e eu vou exalar. Espontaneamente eu vou exalar, porque a palavra diz: é para mim. Amém? É para mim. A outra essência é a essência de ônica. Isso fala sobre profundidade. Diga profundidade. A ônica é um molusco marinho de águas profundas, encontrada nas profundezas do Mar Vermelho e do Oceano Índico, que tem em suas conchas membranas fibrosas, odoríferas, que quando queimadas exalam um aroma suave e duradouro. Olha que coisa interessante. Esse é um tipo de fragrância que não se encontra na superfície. Superficiais não vão entregar ao Senhor o aroma do qual Ele é digno. Ele nos declara isso na sua palavra. Mas somente aqueles que andam em profundezas, aqueles que vão adentrando as águas mais profundas, amém? Mas a palavra declara que não é simplesmente estar no profundo, mas é somente quando essas membranas elas são expostas ao fogo, elas são queimadas, é que então ela vai exalar o seu perfume. Aleluia, irmãos. A ônica fala sobre uma busca profunda, irmãos. Ele é digno da nossa busca profunda. Ele é digno de uma busca sem reservas. Ele é digno de que nós possamos cavar ainda mais profundo. Porque é nesse lugar, irmãos, que nós vamos de fato encontrar essa preciosidade dessa essência aromática para entregar ao Senhor. Novamente eu lhe digo, a essência fala sobre oração. A Bíblia diz que Jesus ele orou de uma forma tão profunda que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Assim como a estorar que ela goteja,
Isso deve ser espontâneo. A ônica deve nos levar a um lugar profundo, de tão profundidade que, se necessário for, nós vamos gotejar até mesmo sangue, mas nós vamos dar ao Senhor a honra e a glória que lhe é digna, amém? Nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar à superfície. Então a ônica fala sobre um tipo de busca que se dá mesmo em meio à fornalha da aflição. E nós vamos nos encontrar nesse lugar, queridos. A ônica fala sobre um tipo de busca em que nós vamos levantar esse incenso em meio à dor da prova, em meio à dor da tristeza, em meio à escassez financeira e tantas outras semelhantes a essa. Mas a palavra, ela nos ensina que essa deve ser uma busca resoluta. Nós devemos buscar o Senhor de uma forma intensa e profunda, amém? Adoradores como ônica, quanto mais é queimado, melhor exala o cheiro suave diante do Senhor. E haverá momentos, irmãos, na nossa caminhada, em que somente nesse lugar é que nós vamos poder exalar um bom perfume diante do Senhor. Adoradores como ônica não são adoradores que abandonam a profundidade porque foram expostos ao fogo. Eles não são o tipo de adoradores que retrocedem, mas é ali que a essência mais pura ela vai exalar diante do Senhor. Eu quero chamar você novamente para Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele orava espontaneamente. Daniel, ele era um homem que tinha intimidade, que ele tinha comunhão com Deus. Daniel era um homem que ele não podia viver sem a presença do Senhor. Ele foi exilado, ele foi tirado da sua terra e ele foi levado à Babilônia, mas o seu coração estava no Senhor. Então perceba que a distância geográfica, ela não fez matar a espontaneidade que havia no seu coração na busca pelo Senhor. Ele continuava buscando ao Senhor. Então ele orava espontaneamente, declara a palavra do Senhor, pelo menos 3 vezes ao dia. Mas diz a palavra que Daniel também precisou orar profundamente. Um decreto foi levantado que ninguém deveria orar a qualquer outro Deus senão ao rei da Babilônia. E a sentença era: aqueles que assim fizerem serão lançados na cova dos leões. E agora o que fazer? Continuar exalando o bom perfume para o Senhor, ou retroceder para não ser lançado na cova dos leões? Então aquele que orava do lado de fora, agora ora do lado de dentro, amém? Aquele que orava com espontaneidade, ele agora ora em profundidade. Ele ora sobre apertos, sobre circunstâncias que lhe são contrárias, que são até mesmo temerosas da sua própria vida. Mas ele não desiste. A palavra diz que ele orou ao Senhor na cova dos leões. No ministério, muitas vezes nós seremos expostos ao fogo, irmãos. E muitas vezes o fogo vai queimar. Muitas vezes o Senhor não nos livrará. E não é porque Ele não nos ama, Ele já deu prova do seu amor por nós. O seu Filho foi entregue naquela cruz para remir os nossos pecados, amém? Então sim, nós somos amados. Mas o que está em questão aqui não é o amor do Senhor por nós, mas é o nosso amor por Ele. Será que nós o amamos assim como temos sido amados? Ao ponto de avançar e, se necessário, entregar esse perfume orando em profundidade? Certamente a carne de Daniel tremeu, irmãos.
Você já ouviu um leão rugir? Eu escutei uma vez, irmão, e ele estava tão velhinho, lá no Horto dos Irmãos, acho que você deve ter ouvido também. Às vezes ele não conseguia nem mais levantar, irmão, era deitado o tempo todo. Maguinho, não era? Mas quando ele abria a sua boca, irmãos, é um negócio que dá aqui dentro, que você estava longe, mas você diz, meu Deus, deixa eu sair daqui. E a Bíblia diz que existiam ali leões famintos. Certamente eles estavam rugindo, porque a Bíblia diz que quando o leão vê, ele vê a sua presa, ele ruge. Quando eles viram Daniel, certamente eles devem ter rugido. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele não retrocedeu. Talvez você possa estar enfrentando uma circunstância assim hoje na sua vida. E o Senhor diz para mim, e o Senhor diz para você: há um bom perfume que eu quero encontrar exalando através da sua vida. Há um cheiro, irmãos, que precisa chegar diante da presença do Senhor. A Bíblia diz assim, olha, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, amém? Felizes são aqueles que perseveram, aqueles que não desistem, aqueles que não retrocedem, porque a palavra está dizendo para nós, olha, depois de provado, você será aprovado e você vai receber a coroa da vida para aqueles que eu tenho amado, amém? Aleluia. A palavra ainda diz assim, olha, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Não é estranho, irmãos. Estranho é não acontecer. Porque a palavra está dizendo, ó, quando você passar pelas águas, você não será submergido, mas você vai passar por elas. Quando você passar pelo fogo, você não será queimado, mas você vai passar por ele. Então isso não é estranho, irmãos. A palavra está dizendo, isso vai acontecer. Mas a palavra diz, olha, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então aqueles que se alegram, perseveram, mesmo passando pela provação, eles se alegrarão quando a glória for revelada, amém? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, aleluia, aleluia. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. A palavra diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes em ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, aleluia.
para que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então a palavra do Senhor nos faz crer que haverá momentos em que nós vamos precisar passar pelo fogo, mas Ele estará conosco. E o bom perfume, ele será exalado diante do Senhor. Irmãos, o Senhor é digno de encontrar esse perfume na nossa vida. Sim, é verdade que às vezes isso vai nos custar algo, mas Ele é digno de encontrar esse perfume nas nossas vidas, amém? O nosso Senhor Jesus disse assim: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você pode dizer amém? Muitas vezes essa será a nossa oração, irmãos, porque verdade seja dita, nós não desejamos nos encontrar no lugar da única, aonde nós temos que ser expostos ao fogo para que um bom perfume suba, mas que seja feita não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor, amém? E o gálbano fala sobre quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. O gálbano é uma planta da Arábia, da Pérsia e também da Índia. As folhas do gálbano exalam o seu perfume quando são quebradas e moídas. Não há outro meio, não há outro modo para que o seu perfume venha a ser exalado, irmãos. Ela tem que ser quebrada, ela tem que ser amassada, ela tem que ser moída. E a resina extraída dessa planta, ela tem um sabor amargo e picante, mas quando é misturado com a substância perfumada, ela dá mais pungência ao seu odor. Muitas vezes será assim. Muitas vezes nós vamos sentir, sabe, o nosso corpo sendo amassado, quebrado. Mas é necessário que assim seja, para que nós possamos dar ao Senhor o bom perfume. A palavra diz que nós devemos ter um coração quebrantado diante de Deus. Você pode dizer amém? Veja comigo Isaías 57:15. Isaías 57:15, a palavra diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome dele de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém, irmãos? Então aquele que habita no alto e sublime lugar é aquele que também que habita naqueles que têm o coração contrito e quebrantado, declara a palavra do Senhor. Veja agora Isaías 66:1 e 2. Isaías 66:1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão não fez todas essas coisas, todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Olha o que a palavra diz: um homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. A palavra diz que os olhos do Senhor estarão sobre esse homem. Esse homem que tem um coração contrito e quebrantado. E o Salmo 51, verso 17, que diz que aquele que tem um espírito quebrantado, um coração quebrantado, esse o Senhor não despreza.
para exalar o seu odor. O galba não tem necessariamente de ser machucado, irmãos. Entenda que é das uvas amassadas que sai o bom vinho. São das azeitonas amassadas que sai o bom azeite. É de um coração quebrantado e contrito que sobe um bom e suave perfume diante do Senhor. Então o Senhor está dizendo para nós que antes de nós querermos oferecer algo para o outro, existe algo que deve ser oferecido para ele. E nós não podemos desejar isso para nós. Então o Senhor está dizendo: prepara um altar. Esse altar ele é diferente do outro altar. No altar de bronze você sacrifica, mas no altar do incenso, esse cheiro é para mim. Nós precisamos exalar para o Senhor. Você pode dizer amém? Agora entenda: nunca traga um incenso estranho, irmão. Nunca queira acender o próprio fogo. Quando a palavra que você tiver recebido do Senhor, se ela não estiver funcionando, não queira uma outra palavra, irmão. Exale para o Senhor, porque o fogo estranho, o incenso estranho, a palavra diz que aqueles que assim o acenderem e assim o exalarem, eles serão dignos de morte. Nós temos que dar ao Senhor o que Ele pede e não o que nós queremos dar. Você entende isso? Muitas vezes nós queremos dar algo para o Senhor que o Senhor nunca exigiu de nós, que o Senhor nunca pediu de nós. Então nós queremos dar algo, devemos dar algo para o Senhor, algo que Ele tem exigido. E Ele tem declarado na sua palavra. Diga comigo: espontaneidade, quebrantamento e profundidade. Esse é um perfume que deve subir diante do Senhor. Nós devemos gotejar nessa terra o bom perfume para o Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Então, entendendo que o Senhor é digno, eu quero convidar você nessa hora a entregar ao Senhor aquilo de que Ele é digno com espontaneidade. Que possa exalar de você nessa hora o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, a sua melhor rendição. Talvez você possa até estar passando por momentos difíceis, e o Senhor conhece você, e Ele não condena nada na sua vida a respeito das dificuldades que você possa estar vivenciando. Talvez você possa estar sendo exposto ao fogo. Deixa subir um aroma nessa hora, irmãos. Que você não seja um espectador, mas que você seja um adorador. Que você quebrante agora o seu coração diante do Senhor, porque a palavra diz: os meus olhos estão sobre os quebrantados, estão sobre aqueles que têm um espírito abatido, aflito diante da minha presença.
Queridos, o Senhor de toda a terra, aquele que habita no alto e sublime trono, o Rei de reis, o Senhor de senhores, aquele que tudo fez, aquele que tudo criou, Ele quer encontrar nessa manhã, aqui nesse lugar, um aroma para Ele, um cheiro para Ele, um aroma que suba diante da sua presença, um perfume agradável. Então, seja espontaneamente, seja em profundidade, em exposição pelo fogo, ou seja, com o coração quebrantado, levante um perfume ao Senhor nessa manhã. Choralama.